tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a nossa aula é muito especial. Vamos dar início a um período da história fundamental, a chamada Idade Média ou período medieval. Esse período tem início com o fim da chamada História Antiga, do qual Roma é a mais importante civilização, que foi o nosso último estudo. A Idade Média é, portanto, o período que vai do século V ao século XV, e é esse o período que iremos abordar hoje. Como vemos na tela, temos aí a imagem de um castelo. Temos várias referências para a Idade Média, e uma das mais importantes é justamente, pelo menos aquela que é mais conhecida pelas pessoas, são os castelos medievais. As histórias de príncipes, as histórias de princesas, as histórias dos castelos, que são histórias, de modo geral, que ouvimos quando ainda somos crianças. Essas histórias, todas elas, têm origem justamente no período medieval. Vamos entender um pouco mais desse período tão importante para a construção da chamada civilização ocidental. Vamos lá? Muito bem. Primeiramente, iremos recapitular o que vimos no final da nossa aula sobre o Império Romano. Nós vimos que o Império Romano, ele tem fim no século V. Foram vários os fatores que determinaram o fim desse império, de um império tão grandioso. Os fatores que vimos, e vamos relembrar agora, são os seguintes. A crise do escravismo, motivada por dois fatores essenciais. Primeiro, o fim das guerras de conquista. O que são essas guerras? O Império Romano, ele se torna grandioso justamente através de guerras de conquista, da submissão de várias populações que vão ser conquistadas pelo Império Romano. Os escravos, eles eram adquiridos, uma das formas e a principal, através dessas guerras de conquista. Com o fim das guerras de conquista, com a expansão máxima do Império, os escravos começam a escassear. Essa escassez de escravos, ela vai impactar decisivamente sobre a economia romana. Além disso, temos também o crescimento do catolicismo, do cristianismo, entre vastas parcelas da população, especialmente as mais pobres, como já vimos, e inclusive entre os escravos. O que passa então a ir de encontro frontalmente à religião do Império, que é a religião politeísta, ou seja, a crença em vários deuses. Temos também, em virtude de toda essa crise motivada principalmente pela escassez de escravos, um aumento da carga tributária. De modo geral, quando um país atualmente entra em crise econômica, uma das soluções sempre foi aumentar a carga tributária. E dentro de uma crise, de modo geral, esse aumento ele leva a revoltas, que foi o que aconteceu no Império Romano. Temos também, e como consequência disso, um agravamento das desigualdades sociais. A parcela mais pobre da população, que significa a maioria da população, vai ficar cada vez mais pobre. E essa desigualdade social, ela acaba se tornando insustentável para a manutenção da estrutura desse império. Isso vai gerar graves rebeliões populares e rebeliões escravas, que iriam ter um impacto definitivo sobre o poder político. Uma sucessão de imperadores que vão ser derrubados, assassinados, levando então a uma crise generalizada. Toda essa crise generalizada, que vai inclusive fragilizar as fronteiras do Império Romano, levaria então às chamadas invasões bárbaras. Longe de ter sido o motivo de fato da queda do Império, as invasões bárbaras, elas representam a gota d'água em um império que já ruía. Quando esses povos, eles invadem o império, esse império acaba de cair. Vamos entender um pouco mais o que foram essas invasões. Bem, aqui temos um mapa que retrata quais foram os povos bárbaros que invadiram a Europa. Dentre eles, vamos falar com mais detalhes, temos aí
os hunos, temos os germânicos nessa primeira leva de invasões. Nós vamos entender um pouco mais. Bem, para começar a entender como a Idade Média se configura através dessas invasões, vamos falar dos dois períodos que dividem esse extenso período histórico, chamado Idade Média, que vai do século V ao século XV. Nós temos aí uma divisão em Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Nós iremos, primeiramente, tratar da Alta Idade Média. Muito bem. Antes de entender como essas invasões ocorreram e como se configura a Idade Média, vamos falar quais são as civilizações que a Idade Média comportou. Que mundos eram esses que conviviam nesse período histórico, como disse, tão importante? Temos aí, e ao longo do nosso estudo falaremos, de 3 importantes civilizações. Não são as únicas, mas são aquelas que se confrontam nesse período histórico. Temos a civilização que chamamos de civilização cristã ocidental. O que é a civilização cristã ocidental? É a civilização que se forma na Europa em substituição ao Império Romano. O Império Romano cai e temos aí uma civilização chamada cristã ocidental em virtude do poder da Igreja. Quando o Império Romano caiu, quando Odoacro, o bárbaro germânico, ele invade e derruba o último imperador romano, Rômulo Augusto, nós temos aí a formação de vários reinos bárbaros. E apenas uma instituição sobrevive à queda do Império Romano, a Igreja Católica. E é ela que vai comandar ao longo de todo esse período. Nós iremos enfatizar a questão do domínio da Igreja Católica ao longo de toda a Idade Média. Por isso denominamos essa civilização que se forma na Europa, a partir desse momento, de civilização cristã ocidental ou civilização católica apostólica romana. Convivendo com ela, temos a civilização bizantina. O que foi a civilização bizantina? Muito importante, porque falaremos dela ao longo de todo o ano. É uma importante informação que você não pode não saber. O que foi essa civilização? A civilização bizantina é o chamado Império Romano do Oriente. Vimos sobre esse assunto na nossa aula de Roma. Quando o Império Romano cresce muito, ele é dividido em 2 partes. Império Romano do Ocidente, capital em Roma, Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. O Império Bizantino é justamente o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio. Professora, por que Bizâncio? O que significa essa expressão? Bizâncio, porque antes de ser dominada pelos romanos, a região foi dominada pelos gregos. Os gregos foram vencidos pelos romanos e, portanto, a região passa a ser domínio romano. Daí a denominação civilização bizantina, aonde uma outra religião iria nascer, a religião cristã ortodoxa grega, como uma dissidência do cristianismo. Mas veremos sobre isso mais tarde. E por fim, a civilização muçulmana, Oriente Médio, que é representada pelo islamismo ou pelos muçulmanos. Quando eu falo islâmico ou muçulmano, estou dizendo a mesma coisa. Ainda veremos com mais detalhes sobre a civilização muçulmana, mas ela se confronta ao longo de toda a Idade Média com a civilização cristã ocidental. Ainda existe uma outra civilização aqui, que não colocamos, que são os judeus. Os judeus iriam conviver com os cristãos na Idade Média e serem perseguidos pelos cristãos ao longo de todo o período medieval. É importante que observemos também essa informação. Muito bem. Para iniciar o nosso estudo e entender, como já disse, como a Idade Média ela se configura, partiremos do conceito de Idade Média. Normalmente, dentro do senso comum, vemos
a atribuição do conceito de Idade Média à expressão Idade das Trevas, como se o período medieval ele tivesse sido um período de obscurantismo. São 1000 anos de trevas na história da humanidade, onde não houve arte, onde a igreja predominou, onde predominou o misticismo, as torturas, ou seja, um período sem nenhum florescimento de fato cultural e econômico. Obviamente, não poderíamos imaginar nenhum período histórico de 1000 anos de escuridão. Esse conceito foi forjado pelos renascentistas, que, ao se intitularem como renascendo de um período anterior, o período da Idade Média, olharam para a Idade Média como se fosse um período sem nenhuma contribuição cultural. Na verdade, não podemos, e todos os nossos estudos apontam para isso, continuar. Na verdade, temos que desconstruir esse conceito. E para isso, chamo um importante historiador, Jacques Le Goff. Vamos ver o que Le Goff diz sobre o conceito de Idade Média associada à Idade das Trevas. Uma época que não foi de trevas nem imune ao progresso. Ao contrário, foi uma época fértil de invenções vitais e importantes. E nos nossos estudos, veremos justamente como esse período foi tão importante que até hoje nos influencia decisivamente. Vamos entender. Muito bem. Assim que os povos bárbaros invadem a Europa, temos aí a formação dos chamados reinos germânicos. Como isso vai ocorrer? Temos duas levas aí para entendermos como esses povos vão penetrar no Império Romano. Primeiro, como já vimos em aulas anteriores, temos as chamadas migrações. São migrações que ocorrem entre os séculos 2 e 3 e ocorrem de forma pacífica, com o consentimento dos próprios romanos. Os romanos incorporam muitos desses bárbaros a atividades as mais diversas, inclusive no alto comando do exército romano. Muitos eram germânicos, muitos chefes militares eram germânicos. Muito bem, considerando essa informação, podemos perceber, podemos fazer uma comparação. É como o nosso atual império, poderíamos dizer que o nosso atual império é o Império Americano, o Império Norte-Americano, e muitos povos de várias regiões do mundo migram para os Estados Unidos e têm muitas vezes ocupações dentro do império. Mesmo sofrendo preconceito, muitas pessoas de outras partes do mundo vão hoje para o Império Norte-Americano. Então a comparação seria essa. A comparação não é minha, muitos historiadores já fizeram essa comparação entre os dois impérios, né? O nosso império atual e o Império Romano. E acho curiosa essa comparação, principalmente considerando que a aceitação mesmo com preconceito, no caso do atual, ela pode ser facilmente comparada ao que ocorreu com esses povos bárbaros, chamados bárbaros pelos romanos, nesse período das migrações. Só que nos séculos 4 até o século 6, esses povos invadiriam o império de forma violenta, brutal, com saques e pilhagens nas aldeias romanas. Por que esses povos invadiram? É o que vamos entender. Por que de migrações pacíficas eles passaram a invadir de forma violenta? Vamos entender isso. Quem são os povos bárbaros? Iniciaremos com o conceito. Bárbaros são os povos que viviam além das fronteiras do Império Romano. Não falavam a língua, o latim, nem possuíam a mesma cultura que os romanos. Ou seja, todo aquele que não é romano é considerado bárbaro. Bem, quem são esses povos? Esses povos chamados bárbaros? São vários povos, portanto. São hunos, são germânicos, são vikings. Quem invade a Europa nesse momento? Os germânicos. Quem vem atrás dos germânicos? Os hunos. Para a gente entender melhor essa história, os hunos são povos vindos da Ásia. Eles vêm da Ásia em busca de terras e de alimentos, expansão territorial.
Eles são representados pelo seu líder, Átila, o rei dos hunos, guerreiros temidos. Quando eles chegam à Europa, encontram nas fronteiras do império os germânicos e vão então guerrear com os germânicos e pressioná-los para dentro das fronteiras. É nesse momento que ocorre a invasão de forma violenta desses povos germânicos, que, como vimos, muitas vezes já estavam incorporados ao próprio império. Só que nesse momento, pressionado pelos hunos, eles invadem o império de forma violenta. Então, quem são esses povos do norte? Quem são os germânicos? São povos subdivididos em várias tribos. Uma comparação. Eu sou brasileira, mas eu nasci em Minas Gerais. Portanto, eu sou brasileira, porém, eu sou mineira. É assim que funciona. Eu sou germânico, mas eu pertenço à tribo dos francos, ou eu pertenço à tribo dos burgúndios ou dos lombardos. Temos várias tribos. Citamos algumas aqui. Eu tenho os visigodos, os ostrogodos, os lombardos, os burgúndios, os francos, etc. São várias tribos, vários povos que vão se fixar na Europa no momento em que há uma guerra entre hunos, romanos e germânicos. Quem é que leva melhor nessa história? Os hunos, com a morte de Átila, acabam perdendo esse domínio. E aí, a civilização que se forma na Europa é fruto da fusão de três elementos: dos povos romanos, que obviamente não desapareceram, dos germânicos e da Igreja Católica, única instituição que sobreviveu à queda do Império. No momento que esses povos eles vão se fixando na Europa, eles formam importantes reinos, reinos instáveis de curta duração. Por quê? Esses povos eram rivais entre si e eles passam a disputar territórios entre si. Um deles vai predominar e vai conseguir dominar a maior extensão do que era o antigo Império Romano. Quem são eles? Os francos. Nós veremos isso daqui a pouco em aulas posteriores. Vamos entender, então, através de algumas imagens e de mapas. Aqui temos uma imagem que representa os hunos, que eram os mais temíveis de todos os povos bárbaros, temidos, né, de todos os povos bárbaros. E ali temos uma imagem que simboliza a queda do império, a cabeça de uma estátua do imperador sendo derrubada por um bárbaro, ou seja, a simbologia do fim do império. Agora temos um mapa e esse mapa ele nos dá a noção de quais foram as regiões que foram ocupadas por cada um desses povos bárbaros: os suevos, os visigodos, os francos, os burgúndios, os ostrogodos, os anglo-saxões e assim por diante. Observem bem que cada um desses povos dá origem a um país atual. Então, se você me perguntar, origem étnica dos ibéricos, são os visigodos. Origem étnica dos franceses, os francos. Origem étnica dos ingleses, os anglo-saxões. Por isso que dissemos às vezes ingleses ou anglo-saxões. Temos aqui também a origem de cada uma das línguas nacionais, só que esses países só vão se formar a partir do século XIV, no caso de Portugal e Espanha, e os demais países europeus só a partir do século XV. Ou seja, a Europa medieval é constituída por reinos frágeis, descentralizados. Esses reinos, o último que sobrevive ainda com unidade territorial é o reino dos francos, e depois a Europa se esfacela, se fragmenta totalmente, dando origem ao sistema feudal. Nesse mapa também podemos observar em laranja o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Falamos das três importantes civilizações que vão permear toda a Idade Média. O Império Romano do Oriente sobrevive
a queda do Império Romano do Ocidente. Vou frisar bem, observem bem o que eu vou falar, olhem para mim, veja bem, o Império Romano do Ocidente cai no século V, o Império Romano do Oriente sobrevive e só cairia no século XV, quando os turcos tomam Constantinopla. Não podemos esquecer disso, ok? Finalizamos aqui e na próxima aula vamos saber mais sobre os povos que dominaram grande parte do que era o Império Romano, os germânicos. Até a próxima aula, espero que tenham gostado. Um beijo para vocês!